Olá pessoal, essa é a primeira série de aula que a gente vai falar sobre microtik, tá bom? Essa aula número 1 vai algumas apresentações de slide. Eu vou falando sobre o microtik e alguns recursos bem básicos para o pessoal iniciante que não sabe o que é microtik, que está começando aí, ok? Então, aula número 1, apresentação do microtik. O que é microtik? Microtik é um software baseado em Linux que permite transformar computadores em superroteadores e APs, certo? Então você pode pegar o microtik, um software, instalar ele em um computador, certo? E transformar ele em um superroteador, roteador wireless, certo? Usando adaptadores mini PCI que a gente vai ver no decorrer dessa videoaula. Ok? E transformar também computadores. Você pode colocar duas placas de rede e transformar ele num firewall para a sua empresa, ou fazer um balanceamento de carga entre duas ADSLs, garantindo assim mais estabilidade e rendimento aí na sua empresa ou em LAN house, certo? Segundo slide aqui, onde se instala e qual o hardware. Há algumas abordagens assim bem simplesinhas, tá? O microtik pode ser instalado em um computador comum de arquitetura x86, ou seja, qualquer computador que não seja Macintosh ou acho que seria só um Macintosh mesmo, certo? De arquitetura x86, utilizado geralmente porque possui uma alta capacidade de processamento e armazenamento de dados. No meu fórum e no blog também, até no meu MSN, tem muita gente perguntando por que não deve se usar routerboard em lugar de servidores. Tem gente que quer fazer DNS cache full utilizando routerboard. Isso não é legal, porque routerboard é especificamente mais para trabalhar com microtics em modo AP, sendo um AP, um link ponto a ponto, ou se não uma estação de acesso, certo? Pode encontrar-se em formas de routerboards também utilizados mais para APs pela baixa capacidade de processamento. Então nunca deve fazer cache full em routerboards, tá? Apesar de existir routerboards de processamento bom, de memória bom, mas não deve ser utilizado, ok? Onde encontra o microtik? O microtik você pode encontrar ele no site da microtik.com, onde você pode baixar as versões para routerboard ou para x86. O microtik oferece um prazo de 24 horas para você testá-lo. Após isso, é necessário comprar uma licença de acordo com o nível que você irá precisar. O microtik trabalha com os níveis 3, 4, 5 e 6, se não me engane, os níveis, certo? E a última versão do microtik nessa data dessa videoaula de hoje, que é 23 de setembro, a versão atual do microtik é a 3.28. Tá bom? Por favor, gente, não use microtik craqueado. Isso aí não é legal. Microtik craqueado você vai achar na internet a versão, se não me engano, 2.9.27. É péssimo, não tem suporte, vive travando. Então, evite usar microtik com versões craqueadas que você acha na internet. A microtik dá para você um prazo de 24 horas para você testar todos os recursos do microtik. Depois de 24 horas você não pode mais acessar o meu microtik instalado. Nas routerboards, geralmente já vem o microtik original, tá? Com uma versão geralmente 3 ou 4, exceto na routerboard 1000 que vem com a versão nível 6. Algumas routerboards. Aí eu dei uma olhadinha no site da microtik rápido e peguei algumas routerboards lá em cima. Tem na verdade 4 routerboards e algumas routerboards simples e a última mais robusta. Abaixo algumas routerboards mais utilizadas pelos provedores usuários. Cada uma tem sua aplicação, mas toda a linha de routerboard exercem a mesma função básica. Abaixo alguns exemplos. O primeiro exemplo aí é uma routerboard RB433. Ela tem uma CPU de 300 MHz, certo? Tem 64 de memória RAM. A arquitetura dela que eu tinha falado é o MIPS. Possui 3 portas LAN, 3 adaptadores mini PCI. Não tem nenhuma integração wireless nela, ou seja, você precisa de ter cartões mini PCI para ter o wireless nela. Não possui adaptador USB também, uma entrada de USB, ok? Fonte de alimentação é de 10 a 28 volts,
o POI de 10 a 28 e vem com a nível 4, certo? A licença vem em nível 4. A segunda router board é a router board 600A, certo? Possui uma CPU de 266 MHz. Memória RAM, a gente vê que ela já aumentou a memória RAM, certo? A arquitetura passou para PPC. LAN tem 3 portas LAN e as 3 portas são gigabytes, tá bom? Então é 10, 100 e 1000. Tem 4 entradas para mini PCI, não tem integração wireless, USB também não tem. Tem entrada para memory cards, certo? Tem 2 entradas. O tipo do memory card é o compact flash. A voltagem dela trabalha de 10 a 50 volts, ok? Tem power, tem POI, quer dizer POI na porta de entrada dela. O POI de 36 a 50 volts, tá? E vem com a licença level 4. A terceira router board já é o cartão dela já é integrado junto com a router board. Aqui na imagem podemos ver que o cartão já fica aqui e as outras têm uma entrada de mini PCI para você poder colocar os cartões, certo? Então é um produto RB411R, o CPU de 300 MHz, 32 MB de RAM, ok? Tem uma entrada de porta e a integração wireless aqui é 1, ok? Não possui USB, alimentação de 10 a 20 volts e o nível 3. Por último, eu coloquei a router board 1000. A router board 1000 é o que? É mais utilizado para a parte de servidores, entendeu? A memória RAM de 512 MB, arquitetura PPC, possui 4 portas de Ethernet, todas gigabytes. Ok, possui 2 entradas para cartão de memória e trabalha 110 e 220 e vem de nível 6. Então essas são as simples, são 4 router boards simples utilizados que os provedores wireless usam hoje em dia, certo? A mais usada que eu recomendo para qualquer tipo de serviço que você for fazer seria a router board 600. Tá? A gente usa aqui, eu já usei ela muitas vezes. A única recomendação também que você vai encontrar nos fóruns da internet ou no Underlinux é falando da fonte de alimentação dela, que é para você usar 24 volts de 3 a 4 amperes a fonte para você não ter dor de cabeça com os cartões, certo? Vamos ver o próximo tópico. Cartão mini PCI. Às vezes tem gente que não conhece o que é um cartão mini PCI. Nas router boards ou nos microtics APs, usamos na maioria das vezes os cartões mini PCI, por terem alta performance e estabilidade na transmissão de dados wireless. Existem muitos fabricantes de cartões mini PCI. Recomendamos sempre utilizar cartões que possuem homologação da Anatel. É de extrema importância você ter no provedor seu cartões que são homologados pela Anatel, porque tem muita gente que às vezes compra um cartão aí que promete o cartão faz milagre e não faz não, ok? Na imagem ilustração eu coloquei um cartão da Ubiquiti, ok? É um XR2, cartão muito utilizado também, estabilidade boa esse cartão. Eu falei aqui, às vezes, na maioria das vezes, os cartões mini PCI. Por que no mini PCI? Porque o Microtik aceita que você instale algumas placas PCI que ele reconhece como se fosse um adaptador wireless, certo? Qualquer placa PCI que tenha o chipset Atheros, se não me engane, a Halink, tem uma da Samsung também, que você pode colocar, que ele vai identificar e vai fazer todas as funções em cima dessa placa PCI. Vai ser AP, vai ser cliente, vai ser WDS, ele consegue fazer funcionar como se fosse um mini PCI. Mas é recomendável cartões mini PCI, ok?